A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, eu sou Danilo Gugeral e estamos a dar início ao nosso Ponto de Encontro. Desde já envio para os nossos queridos ouvintes um grande abraço aqui de Portugal. E o tema de hoje é Ouvir constrói relacionamentos. Ouvir constrói relacionamentos. Estou-me a lembrar daquele texto do apóstolo Tiago que diz todo o homem, e aqui obviamente pressupõe homens e mulheres, não é? Todo o ser humano, pois, seja pronto. Tenha uma atitude no coração de prontidão para ouvir. Um dos maiores presentes que tu podes dar a uma pessoa é ouvires o que ela tem a dizer. Como Tiago nos disse aqui antes, nós devemos ser bons ouvintes. Ser pronto para ouvir significa tanto ter a disposição de ouvir, quanto ser rápido em fazê-lo. Ou seja, não ser necessário que as pessoas tentem chamar a nossa atenção, sendo os nossos filhos, ou os nossos pais, ou o nosso cônjuge, ou os nossos amigos, né? Eles terem que insistir. Não, devemos estar atentos e sermos rápidos a nos calarmos e a darmos atenção. Sermos presentes. Aliás, este é um presente de tamanha importância espiritual para os outros que é capaz de recriar, ou seja, trazer de novo, criar de novo um senso de importância, portanto, aumentar a autoestima da pessoa que se sente ouvida por ti atentamente, trazer esse senso de importância. Isso pode ser importante para qualquer amigo teu, repito, para uma filha em crise, numa adolescência difícil, etc. Trazer esse senso de uma melhor autoestima, mas também de esperança, de amor, onde a rejeição, o desânimo e o desespero haviam provocado enormes desastres. E falando aqui em Portugal, mas eu penso que isto é comum à humanidade, desânimo, desespero, rejeição, solidão, é o prato de cada dia, não é? Em Provérbios 20:12, Deus nos diz: o ouvido que ouve e o olho que vê o Senhor os fez, tanto a um como o outro. Ou seja, ouvir é uma ferramenta que Deus deu à sua criação para valorizarmos-nos uns aos outros e nutrirmos-nos, alimentar a nossa alma uns aos outros. Mas, como qualquer outra ferramenta, você precisa, ou tu precisas, nós precisamos de aprender a usar esta ferramenta de ouvir. Temos normalmente 2 ouvidos e precisamos de desenvolver esta ferramenta dada por Deus para ser uma bênção. Ouvir, por exemplo, exige que tu faças um grande investimento nos teus sentidos físicos, nos 5 sentidos, faças um grande investimento em ti mesmo, desenvolvas os 5 sentidos, também os sentidos espirituais, o discernimento espiritual, conseguires, enquanto ouves alguém, ouvires o que Deus está a dizer acerca do que essa pessoa está a partilhar contigo. Muitas vezes a pessoa partilha alegrias, partilha vitórias, mas também pode partilhar dores e sofrimento, né? E isso inclui também, então, fazeres um grande investimento na tua inteligência emocional. Exige que tu estejas a ver com os olhos do teu coração enquanto ouves. Ouvir é olhar além das palavras faladas e ver as ações da pessoa que está também
a partilhar contigo, conseguir visualizar as ações dela. Será que ela está a ser passiva e por isso está a ser vítima de algum tipo de abuso? Será que ela não está a contar tudo, está só a dar pistas porque tem vergonha de contar todo o tipo de abuso que está a passar, mas é um pedido de socorro? Enfim, é tentar perceber mais além. Ouvir também requer o uso do ouvido do teu coração, como eu disse, para que tu possas ouvir não só as palavras faladas, repito, mas sobretudo aquelas que não foram ditas. Eu estou-me a repetir porque isso é mesmo muito importante, querido ouvinte. E tu tens pessoas que amas e pessoas que te amam muito e precisam de ti, te valorizam muito, que tu és referência, que tu és inspiração, que tu és uma espécie de pastor que o nosso sumo pastor Jesus Cristo usa, não é? Deus usa-te, Deus usa-me, Deus usa pessoas normalmente. Então, esta ferramenta é mesmo fundamental. É preciso que provavelmente tu reclines, como o apóstolo João fez em relação ao mestre dos mestres, Jesus, que tu reclines sobre o peito da pessoa, sobre o coração da pessoa, o teu ouvido, ou seja, sobre o peito emocional da pessoa, para ouvires os batimentos do coração que estão em crise. Ouvir necessita de uma abertura para tudo aquilo que se deseja compartilhar, tudo aquilo, sentimentos, atitudes, preocupações, ou seja, não ter à partida nenhum preconceito, nenhum falso puritanismo, nenhum legalismo, não é? Mas ter mesmo um coração empático, compreensivo, um coração atento àquilo que está por trás e é profundo, aquilo que realmente vai precisar de ser ajudado. Há um provérbio na palavra de Deus que diz que respondermos antes de ouvirmos até ao fim é falta de inteligência emocional e mental. A palavra ali é estultícia, que significa, no fundo, estupidez, né? Responder antes de ouvir é estupidez e vergonha. Vê como Deus sente a nossa pressa em dar logo uma solução, um versículo bíblico, ou partilhar logo a nossa própria experiência antes de ouvirmos realmente profunda e atentamente o coração do nosso amigo ou da pessoa que está até a abrir, imagina, o seu coração no autocarro ou noutros lugares, porque tu podes estar ali naquele lugar e naquela hora, assim como o Filipe foi colocado lá no deserto para ouvir o ministro das Finanças da rainha Candace, não é? E ouvir o coração dele e depois, aí sim, partilhar com ele as boas novas. Boas notícias agora. Quando tu tens esta postura de ser bom ouvinte, de estares pronto, em prontidão para ouvir e rápido para quereres ouvir, tu também estarás a receber um presente, uma bênção de Deus enquanto tu ouves. Estás a receber um convite para entrar no coração de alguém e isto não vai acontecer contigo se não tiveres esta prontidão para ouvir. Tu vais reparar que há pessoas que têm uma fila de outras pessoas que confiam nela para abrirem o seu coração e há outras que não, né? Podem passar uma vida e ninguém lhes dar este presente, este privilégio. Então esta é uma boa notícia, vais-te tornar uma pessoa abençoadora, uma pessoa mais usada para melhorar a humanidade. E isso vai fazer com que tu te sintas cada vez que chegues a um lugar mais bem-vindo, sintas que as pessoas são atenciosas para contigo, porque tu já foste para com elas, elas também vão ser para contigo. E quando precisares, vais ficar admiradíssimo, porque tu vais ver uma atenção
uma meiguice, uma generosidade por parte destas pessoas que tu nunca imaginarias, nunca esperarias. É mesmo a consequência de seres um bom ouvinte, é mesmo bênçãos do nosso Papá do Céu. Porquê? Porque se criou um vínculo, uma ligação de confiança entre ti e essas pessoas. 20 anos depois, um bom ouvinte pode passar por uma doença muito grave. 20 anos depois, alguém que abriu o seu coração e tu foste um bom ouvinte, pode ser essa pessoa, 20 anos depois, sem tu a veres, ser usada grandemente para te acompanhar nessa doença difícil, um cancro ou qualquer outra situação dessas. Isto acontece amiudamente, acontece muitas vezes. A confiança, o vínculo da confiança é um terreno fértil, onde relacionamentos são cultivados e jamais esquecidos. As pessoas podem ter emigrado, estarem noutros países, mas vais ser abençoado por causa disso. Porque este coração é o coração de Deus. Deus é um excelente ouvinte. Ele diz para nós falarmos com Ele sem parar, né? Sem cessar. Podemos falar em pensamento, podemos falar em voz audível, podemos falar à meia da noite, em qualquer altura. Então Deus não nos está a pedir nada, como discípulos dele, em Cristo, que Ele também não seja e não faça com a nossa própria vida. Então, um bom ouvinte é um cultivador de raízes de amizade verdadeira. Mostra aos outros como se fazem amizades verdadeiras. E tu próprio podes tomar a iniciativa de partilhares ou compartilhares abertamente e de um modo carinhoso alguma situação tua, até a um ponto em que te sintas confortável, quer dizer, não precisas de partilhar tudo, que é para abrires a confiança, por exemplo, de um familiar ou de um amigo muito chegado em relação a ti, não é? Então, recebe bem os outros na tua vida e tu vais descobrir que os outros abrirão espaço para ti também. Um último detalhe antes de encerrarmos: tem em mente que os homens e as mulheres escutam de maneira diferente. As mulheres tendem a ser mais expressivas, mostrando com isto que estão acompanhando a linha de raciocínio da pessoa que está a abrir o coração com elas. Elas interagem mais. Os homens expressam menos verbalmente, mas quando o fazem, portanto, quando falam, depois de ouvir até ao fim, querem dizer que estão a concordar contigo, não é? Que estão a ser empáticos. Há esta diferença entre os homens e as mulheres. Assim, por exemplo, se tu és uma mulher solteira, não confundas o silêncio de um homem com a falta de atenção. Ele pode estar a ouvir atentamente em silêncio o teu coração. E tu vais perceber isso depois, quando ele expressar aquilo que ouviu ou a compreensão que ele sente em relação ao teu problema. Se tu és um homem solteiro, tu poderás aprender a ser um pouco mais aberto. Também existem livros que poderão ajudar-te a seres um pouco mais aberto na reação, no nível de empatia, como tu vais expressar que estás a ser compreensivo com a pessoa que está a abrir o teu coração contigo. Então, para terminar, houve as conversas que acontecem em qualquer lugar do mundo, tanto de nações, mas também houve quando são de casais ou quando são de pessoas singles, quando são pessoas muito idosas. Elas têm tanta riqueza para partilhar, tanta experiência, não é? Vamos ser prontos para ouvir, ainda mais prontos para ouvir. 2 perguntinhas. Quem é que tu realmente ouves na tua vida? Quem é que estás a ouvir na tua vida? Que não seja vindo de um quadradinho, não é? De um retângulo.
de uma rede social. Não, estou a falar mesmo de uma pessoa que está ali ao pé de ti. Quem é que tu tens ouvido? Quem é que precisa do teu ouvido? Que passos tu precisas de dar para seres ainda um melhor ouvinte? Pensa nisso, está bem? Pois tu podes salvar a vida de alguém que esteja a precisar de ser ouvido. Houve alguém que se suicidou, o Luís Aleluia. Ele era um comediante e os seus amigos não se aperceberam do estado profundo de depressão que ele estava a passar, e até que ele se suicidou. Foi pena, muita pena, é uma tristeza muito grande nós chegarmos a esse ponto. Então eu vou terminar com oração, né? Falando com Deus. Fica comigo ligado em espírito. Querido Pai do céu, Tu és santo, és puro, Tu não tens falhas, e eu confesso que há alturas em que eu me sinto sujo, e provavelmente os nossos queridos ouvintes também tenham essas alturas. E me sinto também o não bom suficiente para entrar na Tua presença, mas eu escolho acreditar na verdade que Tu me fizeste completamente limpo em Cristo, limpo e novo em folha, e posso falar contigo, desabafar contigo. Acredito também que Tu vais pôr pessoas no meu caminho para eu poder desabafar, falar na medida própria, naquele dia, nos dias certos, dizer as coisas certas para abrir o meu coração ferido e magoado. Agradeço também porque Tu vais trazer pessoas confiáveis para fazerem o mesmo comigo. Isto vai aumentar a autoestima de ambos. Isto vai aumentar o valor e o propósito de vida que Tu tens para cada um de nós. Muito obrigado, Pai Celestial, pelo sonho que Tu tens para a nossa vida, que Tu queres realizar, o sonho de utilidade e de amar e ser amado na nossa vida. Juntos nós Te agradecemos, através de Jesus Cristo que está à Tua direita. Amém. Contacte Danilo Gugeral através do 967 986 360. Poderá fazê-lo também através do Facebook. Estamos a terminar por hoje, mas não perca o próximo programa. Apresentamos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.